A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é a sua irmã Paula Edmara e a sua irmã Milena, da comunidade Ramá de Pati do Alferes. E esse é o nosso programa Discipulando Podcast. E nós estamos aqui hoje gravando a nossa primeira edição e essa edição é mais do que especial. Continue conosco e confira quem é o nosso primeiro convidado. A paz do Senhor, é um prazer ter os irmãos aqui. E olha quem está aqui com a gente hoje, gente. Amém. Que presença mais especial, né? Não teria pessoa melhor. E o pastor Érico, gente, está abrindo o nosso programa Discipulando Podcast. Amém, pastor? Amém, isso é um prazer para mim aqui com vocês, empatia, alegre, abençoado. Eu tenho sempre muitas recordações boas desse lugar aqui. Vamos prosseguindo na obra do Senhor. Dependendo de mim, estamos aí. Amém. Pastor, eu tenho aqui algumas perguntas para o Senhor, né? Então vamos lá. Nossa primeira pergunta é: a comunidade Ramá em si, ela é bem diferente das igrejas daqui de Pati, né? Em questão de doutrina. O Senhor, como fundador, pode passar um pouco qual foi a visão que o senhor teve quando o senhor fundou a comunidade Ramá e, do seu ponto de vista, o que realmente importa para uma igreja? Ô Milena, eu nasci num berço evangélico. Fiz bagunça na minha adolescência e juventude, mas me converti. O Senhor me pescou aos 16 anos. Aos 17 anos, Ele me empurrou na parede para tomar uma decisão radical. Me entreguei totalmente. A partir dali, eu vim liderando trabalhos de jovens e entrei cedo para o ministério. Quando eu já tinha quase 20 anos de ministério e liderança, o Senhor me chamou para a comunidade. Foi uma situação muito interessante. Eu conhecia praticamente tudo de igreja. Nasci nos dois principais ramos evangélicos tradicionais, batista e presbiteriano. Mas virei pentecostal e aí andei Brasil inteiro em igrejas pentecostais. Muitos encontros, igreja, trabalho missionários, e foi aí que eu tive muita experiência pentecostal. E aí o Senhor me chamou para começar a comunidade. Foi muito interessante. Eu trabalhava na Petrobras, o Senhor me deu uma direção clara para parar com tudo no Rio de Janeiro, e eu fui para o Ceará. E lá no Ceará, eu procurei igreja como eu pude, e o Senhor não me deixou achar igreja nenhuma. E Ele quis mostrar a direção para mim. E eu fiquei esperando, enquanto esperava, assistir a televisão. Todos os programas de noticiário, era a época do Plano Cruzado, não assistia nada mais, só noticiário. Mas era 7 horas noticiário da Manchete, 8 da Globo e 9 da Manchete. Bandeirantes, Globo e Manchete. 3 horas, enquanto os 5 filhos, ficavam por lá, brincando. Depois eles iam dormir. E o Senhor disse: está vendo? É isso que você quer? E eu entendi, tomei a decisão de nunca mais ver televisão e mantenho. E então, ao invés de televisão, eu ia dar culto, ter culto com as crianças, e assim todos eles, um por um, dos 5, tomaram a decisão pelo Senhor. Começar da mais velha, chamou: pai, o que eu faço? Quero entregar minha vida para Jesus. E foi assim que um por um, e aí nós começamos todas as noites a ter reunião ali. Começou a primeira célula da comunidade. Aí o Senhor me trouxe de volta para o Rio e disse: agora você faz a mesma coisa que você aprendeu. E aí nós começamos assim, como células e grupos pequenos, e temos vindo até hoje assim. Isso me lembra um pouco, pastor, livro de Atos, né? Como começou a igreja, né? Coletiva, através de casas, né? Não é algo assim, forçado, é algo natural do Espírito Santo que o Senhor vai fazer na obra, né? Devagar, mas assim, uma obra com qualidade, uma obra boa, não é uma obra de qualquer jeito, né? E hoje a gente consegue ver todo esse fruto, né? A quantidade de pessoas que foram alcançadas através da decisão que o Senhor teve de obedecer à voz de Deus. Amém. E foi essa visão que Deus deu, que a gente persevera nela até hoje. Amém. Vamos lá para a segunda, então. Por que na comunidade Ramá a Santa Ceia não é mensal e geralmente não são realizadas nos núcleos, assim, junto a todo mundo? Por quê, pastor?
A Bíblia não diz que tem que ser mensal, é uma prática das igrejas. Eu aprendi isso também, mas aí acaba virando rotina. Nós fazemos a celebração em conjunto da ceia para que os irmãos participem, valorizem, se preparem. E o modelo que nós temos tido é esse. Não que não possa mudar, mas é o que a gente tem seguido, os irmãos vão entendendo que isso é de Deus e Deus vai confirmando e abençoando. E é assim que a gente tem vindo. Amém. Isso traz a comunhão, né, dos irmãos que às vezes são núcleos tão longe, né? E a gente se reúne, conhece um ao outro. Isso é muito bom. Diferente. A comunhão é mais importante que os elementos da ceia. A gente procura fazer com suco de uva puro, com o pão asmo, mas isso tudo é secundário. A comunhão verdadeira é a comunhão espiritual. Se a pessoa não tem comunhão espiritual, não adianta tomar ceia, porque vai ter pouco valor. Amém. E na terceira pergunta, Senhor, é a respeito aqui de Pati, né, dos pastores, né? O pastor Nilson e a pastora Rosa já estão à frente do trabalho desde 2006, né? Tem aí quase 20 anos, a gente está em 2025. Eu gostaria de saber com o Senhor por que eles só foram ordenados a pastores em 2024. Eles já são pastores desde que eles resolveram pastorear e Deus abençoou. O que nós fazemos é um reconhecimento público com a imposição de mãos dos outros e parece que foi a coisa certa, Deus confirma, porque os outros pastores, as outras igrejas vão reconhecendo e valorizando também. A pessoa não perde nada e não tem o título. Para nós o título não é importante. O crachá não é o importante. Eles já eram pastores de fato e reconhecidos, apoiados por nós. Esse reconhecimento geral é que é para dar mais confirmação perante toda a igreja na redondeza. Amém. Pastor, aquele que cuida, né, pastor? Aquele que cuida das almas. Eu lembro que quando eu me converti, aos 17 anos de idade, eu estava fazendo magistério ainda, e uma vez o pastor Nilson passou pelo ponto e a Ingrid estava perto de mim e eu fui falar assim, o pastor Nilson, e a Ingrid falou assim, ele não é pastor ainda, ele é líder. Aí eu falei para ela assim, mas ele é o meu pastor. Ele cuida de mim, então ele é o meu pastor. Amém. E veja a importância também, né? Porque hoje, infelizmente, nós vemos as igrejas ordenando pessoas de uma forma muito rápida, sabe? Aquela pessoa não passa por aquela experiência, que a pessoa não é avaliada. Então, tem essa necessidade, né, pastor? O apóstolo Paulo ensina para Timóteo, não imponhas precipitadamente as mãos sobre ninguém. Então, tem que esperar a hora certa de Deus e a pessoa não perde nada por esperar. Amém. E a próxima pergunta até entra em conjunto, de certa forma, com a sua resposta, né? Que aqui em Pati, na maioria das igrejas, nós temos presbíteros, diáconos, né? Auxiliares, pessoas que têm um certo nome, né? Como o senhor já falou. Eles exercem as mesmas funções que os líderes da comunidade Ramá? Olha, todas as funções de necessidade bíblica têm que ser cumpridas, mexer com dinheiro, administrar as coisas materiais e cuidar de vidas, e todas as funções têm que ser reconhecidas. É que a gente não trabalha com títulos e ficando distribuindo cargos. Há muitas igrejas que distribuem cargos para tentar segurar as pessoas das igrejas. Amém. A gente não trabalha assim, é de Deus e é o Senhor que vai confirmar na hora certa e a gente tem essa alegria de reconhecer o que Deus está fazendo. Amém, pastor. Eu te agradeço pelo seu tempo, que a gente sabe que o Senhor é bem corrido. Essa foi a nossa entrevista com o Senhor. Nós ficamos muito felizes. Obrigado. Helena, você, todos aqui, eu fico feliz. Sabe? Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Até a próxima. E aí, gostou dessa primeira edição e desse convidado? Eu amei, gente. Ficou top, não ficou? E explicando um pouquinho sobre o nosso programa, o intuito é estar compartilhando com os irmãos aquilo que nós andamos fazendo aqui pela comunidade de Pati do Alferes. E além disso, nós traremos testemunhos, como a Paula disse, tudo aquilo que está acontecendo aqui em Pati, para edificar também a sua vida.
Como vocês viram, nesse primeiro programa nós aproveitamos a visita do nosso querido pastor Érico Rodolfo Bussing para a gente poder estar preparando este programa para os irmãos. O pastor Érico, para quem não sabe, é o fundador da comunidade Ramá e hoje ele esteve aqui conosco em Pati para um culto muito abençoado, um culto de comunhão, junto com alguns irmãos de Friburgo, também com os demais irmãos. No programa de hoje, você pode acompanhar e saber como é a comunidade Ramá, que é um pouquinho diferente das igrejas aqui da nossa região. Mas vocês puderam acompanhar junto com a gente o funcionamento da igreja. E essa foi, gente, a nossa primeira edição do Discipulando Podcast. Contamos com você para nos ajudar a engajar esse programa daqui para frente. E por esse motivo, pedimos que você deixe a sua curtida, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com a pessoa que você ama e que você acha que essa pessoa também será edificada. E no nosso próximo programa, nós estaremos com o nosso pastor presidente, o pastor local daqui de Pati do Alferes, o pastor Nilson Pereira. Então a gente te encontra na próxima edição. Muito obrigada por estar conosco até aqui. Tchauzinho, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor.